Há alguns anos eu comprei essa cartilha Caminho Suave no Mercado Livre. Essa cartilha ela é de 1979, é a 81ª edição, né? Eu fiz o primeiro ano primário em 1971 e eu comprei essa cartilha porque, ao que me lembre, se não me engano, a capa é a mesma, um casal de crianças indo em direção à escola. Então eu acredito que de 1971 até 1979, que é essa edição aqui, a capa não mudou, então eu comprei por causa disso. Junto veio esse manual do professor, mas esse manual do professor aqui, ele não é dessa cartilha, ela é bem anterior, ó. Então, ela é 5ª edição, aqui não fala o ano, mas dá para saber que não é, porque as páginas, quando ele dá as orientações, como o manual do professor, ele só dá uma orientação de como o professor deve dirigir as aulas, né? Então, quando você olha as páginas aqui, eles não batem com a página dessa cartilha aqui. E eu vou falar mais da cartilha em si, porque é o que mais assim remete à minha infância e à infância da maioria das pessoas que estudaram por essa cartilha, né? Então ela veio encapada com esse plástico verde, e aí eu resolvi não tirar, até para preservar melhor a cartilha. Então é Branca Alves de Lima, né? Então é uma coisa assim que... E esse interior também, pelo que eu vi, ele não mudou. Ele é a mesma coisa. Tem essa parte inicial que diz respeito às vogais, né? Então esses desenhos aqui, pelo que eu me lembro, em 1971, os desenhos são os mesmos, né? Esse tom de cor aqui, ó, que eu me lembro bem, né, esse meio rosa aqui, então os desenhos não mudaram até então. Então é muito legal, eu comprei por causa disso. Até porque é difícil você achar uma cartilha de 1971, é bem difícil, e quando acha é bem caro. Na época, uma coisa que eu me lembro bem, a professora, ela comprou um kit, né, que estava disponível para os professores, que era, não sei se vocês conviveram com isso, né, que era um kit de carimbos, onde tinha, nesses carimbos estava mais ou menos se não me engano, tinha um desenho do gato mesmo, no caso do G, né, e a letra G. Então, tinha uma de cada letra. Eu acho que não estava escrito, talvez, eu não lembro bem se estava escrito, no caso do J, estava escrito Jarra, a palavra inteira. Mas eu lembro que tinha o J e tinha até um desenho da ilustração, né? No caso da laranja aqui, teria o desenho da laranja e mais a letra L. Eu só não lembro se tinha a palavra inteira. E para que ela usava esses carimbos? Deixa eu mostrar aqui que eu não mostrei direito. Ela usava esses carimbos aí para dar visto nos cadernos dos alunos. Então ela olhava o caderno de todo mundo, aí depois no cantinho lá ela dava um carimbo com a lição correspondente. Então, por exemplo, se ela tivesse na lição do macaco, ela olhava o caderno, se estava tudo certinho, depois dava uma carimbada mais ou menos nessa posição aqui, ó, do caderno.
dava um carimbo ali e ela dava um visto. Então acho que era um material que estava disponível para o professor. E na época uma coisa que tinha, mas eu não lembro se a minha professora usou, tinha os cartazes, né? Com os cartazes grandes, com cada letra, com cada desenho. Então isso daí até tem para comprar, não sei se ainda tem, eu vi que tinha para comprar um kit, né? Com os cartazes. Mas isso é uma coisa que eu não lembro se a minha professora usou. Eu lembro desses carimbos aí. Essa cartilha, tem a cartilha, né, que vem na sequência a mesmo Caminho Suave, que seria o primeiro, esse aqui é o primeiro livro, né? Depois eu lembro que teve uma outra cartilha que era Caminho Suave também, mas era uma sequência. Eu quero ver se eu acho para comprar também, né? Então todo esse material, na época, depois que conforme foram passando os anos, eu lembro que eu guardei, fui juntando. Meu pai e o meu tio, eles eram comerciantes, tinham uma mercearia, né? E eu até ajudava na mercearia. E aí ele comprava lataria, laticínios, a parte de frios, a parte de cereais, né? Tomate, laranja. Aí tinha uma caixa de madeira de tomate. E aí eu fui guardando as minhas coisas, e acho que a do meu irmão também estava junto. Que o meu irmão, ele é um ano mais novo que eu. E aí todo o material que a gente deixava de usar, a gente estava guardando nessa caixa de madeira de tomate, né, da década de 70. Aí teve uma hora lá que estava ocupando espaço, aí o meu tio perguntou para mim: meu Miguel, podemos jogar isso fora? Aí eu nem pensei duas vezes, falei: podemos. Você quer ir comigo? Vamos jogar fora isso aqui, né? E eu lembro perfeitamente como se fosse hoje. Pusemos essa caixa na Kombi, eu não lembro se tinha uma ou duas caixas, cheia de livros, né? E essa cartilha estava lá no meio, né? Essa e vários outros livros, caderno com tudo aquela coisa que a gente aprendeu a escrever, né? Escrever aquela letra A, letra B, escrevendo lá de carreirinha, como dizia lá o Sassamutema, né? Então, estava tudo super bem conservado. E, né? Na época meus pais, assim, meu tio não tinha essa consciência de preservação, né? Porque muita gente tem, eu fico admirado, muita gente guardou tudo, né? E aí o meu tio falou: vamos jogar isso fora. Eu concordei, falei: vamos, né? E eu fui junto jogar fora. A gente fez até uma coisa ilegal, né, na época, né? A gente foi e jogou num terreno baldio. E meu tio trouxe a caixa vazia de tomate. A gente foi com uma Kombi que ele tinha na época, né? E a gente foi lá, foi longe pra caramba, não lembro. Andamos pra caramba com a Kombi. E a gente jogou tudo num terreno baldio lá, não tinha ninguém por perto, a gente pegou e jogou, né? Hoje jamais eu faria isso, né? Jamais eu faria, não no sentido de não sujar, né? Não poluir o meio ambiente, e no sentido principalmente da preservação, né? Porque hoje eu estou indo atrás, eu estou vendo se eu consigo achar todo esse material, estou comprando muita coisa da década de 70, né? Para guardar, para minha memória, para minha recordação, né? Eu consegui achar essa cartilha, essa página se soltou, ó, tá vendo? Então, e eu tenho algumas
eu tenho algumas lembranças de alguns livros que eu estudei no primário, né? Durante o primeiro, segundo ano primário, terceiro ano. Mas eu não consigo lembrar o título, o autor. Alguns eu lembro do autor, sabe? Mas eu não consigo achar para comprar. Teria que talvez ir num sebo bem grande. Estou vendo que tudo isso aqui é a mesma coisa de quando eu estudei. Ó. Apesar de ser um livro de 79, ou seja, 9 anos depois do livro que eu estudei, para mim é o mesmo livro, é a mesma cartilha. Deixa eu só terminar isso aqui. Eu não lembro se a gente estudou um ano inteiro com essa cartilha ou se a gente estudou meio ano e depois, no outro segundo semestre, entrou com a outra cartilha. Isso eu não lembro. Eu acho que a gente ficou um ano inteiro só com essa cartilha, viu? Depois só no segundo ano a gente entrou com a outra. E a outra cartilha, a diferença aqui na capa, eu acho que é o casal de criança, eles estão voltando da escola. Aqui nessa daqui elas estão de costa, né, olhando para trás. E na outra cartilha eles estão de frente, né, e a escola está no fundo.
Uma coisa que eu esqueci de falar, que é assim, em 1971, a Caminho Suave, ela passou a ter esse tipo de capa e esse tipo de folha, que essas folhas branquinhas, porque até 1970, a Caminho Suave, as folhas, elas eram tipo de folha de jornal, ó, aquelas amareladinhas, igual essa daqui, ó. Então até 1970 foi assim. E se não me engano, o formato, o tamanho era um pouquinho maior. Então essa daqui essa brochura aqui é um pouquinho menor. É isso aí, pessoal.